Ora, boa tarde. Eu já tinha feito um vídeo aqui da estufa, no entanto não tinha falado. Eu penso que neste caso será sempre melhor uma explicação do que se está a ver. Neste caso aqui, isto foi um projeto que nos ocupou bastante tempo e não está acabado ainda. Isto terá sempre em contínuo melhoramento. O que temos aqui é o que chama uma parede viva, é uma parede de plantas em que as mesmas não têm qualquer tipo de terra, portanto têm raízes penduradas entre duas folhas de felcro grosso. Esta ideia foi tirada também de ver muitos vídeos no YouTube. Há alguma informação sobre isso. Importante para isto funcionar será ter algum tipo de alimento para estas plantas, que não só a água. E neste caso isto é conseguido com um sistema que nós criámos, que é um lago. Neste caso é um lago ainda é bastante grande, tem cerca de 4 metros de comprimento, largura não é muita, no entanto ainda tem aqui bastante água. Eu não posso precisar quantos metros cúbicos foram para encher isto, mas acho que não terei enganado se é que foram à volta de 8 metros cúbicos de água para encher o lago. O lago tem peixes, como podem ver. Iremos brevemente aumentar a população. Eles não podem ver porque pensam logo que vão comer e têm sempre fome, sem o dono nisso. As plantas vivem, como eu disse, sem qualquer tipo de substrato. Não tem. Há este tipo de paredes que são feitas com bolsas em que a própria bolsa tem terra. Neste caso não. Neste caso a planta, o felcro é cortado e a planta é metida dentro das duas folhas de felcro e é de certa forma presa. Temos aqui, pode ser com este tipo de fita, pode ser há quem use outros métodos. Neste caso está a resultar bem e portanto a gente mantém o que está bem, não se muda. Importante será sempre o tipo de plantas que vamos pôr aqui, não é? Nós fizemos isto há cerca de um ano, a parte de obra em si, e depois o que fizemos foi, inicialmente plantámos só vá lá, 1/3 da parede. Isto também porque pretendíamos ver como é que as plantas iriam se comportar, se iríamos ter muitas baixas ou não. Logo aí a escolha de plantas foi feita já com algum critério, portanto sabíamos de antemão que tudo o que é bromélias, antúrios, outro tipo de plantas iriam se dar bem, e outros que precisam mesmo de terra para viver, portanto não iríamos. Poderíamos pôr, mas seria quase condenar a planta à morte, não é? O lago tem aqui um sistema de bomba, portanto, que está ligado a um programador, tem um timer, e tempos a tempos, este tempo varia. No inverno é mais passado, no verão liga mais vezes. Tem um tubo por aqui acima, como podem ver. Vai um tubo lá em cima. E depois aquilo tem uma mangueira pré-furada que puxa a água cá debaixo do lago e escorre essa água pela parede abaixo
alimentando assim as plantas de água e de nutrientes da água do lago e voltando a água para o lago. Portanto, o que é que a gente pode dizer ao fim do ano? Que isto está um sucesso maravilhoso, não é? Como podem ver, tudo que é bromélias, estas bromélias estão aqui em flor. Epá, eu não posso precisar, mas se calhar estamos a falar de largos meses que elas estão em flor, não é? Antúrios também adoram, portanto sentem-se aqui como peixes dentro d'água. Agora experimentámos também com algum sucesso outras plantas e realmente estamos a ter respostas. Posso dizer que a taxa de mortes aqui tem sido muito baixa. Depois do sucesso da primeira fase, começámos a arriscar em termos de plantas com outro valor, como é o caso desta alocácia, que penso que é Dragon Scale, que é lindíssima e está-se a dar muito bem aqui, muito bem. Ela está aqui meio escondida, como ela gosta. Portanto, pouca luz, umidade altíssima e ao fim e ao cabo é recriar a forma como ela vive na natureza. Tudo o que é... Isto são filodendros, e filodendro também adora isto, portanto tudo o que é... Estas plantas vivem na natureza penduradas em árvores, não vivem no sol, e portanto se a gente quer ver um filodendro ou uma alocácia contente, é pô-la assim. São praticamente plantas com pouca manutenção, se lhes dermos as condições ideais para ela viver. Aqui temos também muitos fetos, aqui mais na zona de baixo aqui da linha d'água. Inclusive este feto já está dentro d'água. Bromélias também, bromélias aqui embaixo. Aqui temos lírios da paz, que o ano passado tiveram em flor durante meses e meses. Este ano ainda não têm flor, se calhar porque nós não tiramos as flores velhas e devíamos ter tirado, se calhar. Temos estes fetos maravilhosos, os ninhos penso que é ninhos de ave, que se chamam. Está aqui um, está aqui outro. Eles têm todos folhas novas. Este foi dos primeiros. Os antúrios aqui com flores novas. Os antúrios adoram estar aqui. Os antúrios gostam realmente de umidade bastante alta e não se importam nada de não ter terra, antes pelo contrário. Agora compramos este, que é um antúrio lindíssimo, assim escuro, que está muito bonito e que vai para a parede também, porque de certeza que ele vai ficar muito contente com isso. E como se vê, ainda falta plantar aquela parte de cima toda da parede. Aquela parte de cima, se calhar vamos ter que ter algum critério diferente, porque será uma zona bastante quente. Posso só mostrar que agora são 5h30 da tarde e estão quase 26 graus e 56% de umidade neste canto, que este canto será mais seco. Portanto, isto quer dizer que ali em cima, mais junto ao policarbonato, esta temperatura se calhar são uns 27 graus. E estamos em maio, quando atingir o pico do verão. Portanto, vamos ter que ter ali um critério de escolha de plantas que aguentem umas temperaturas mais altas. E se calhar vamos ter que pôr ali uma rede de sombra mais forte. Ao fim e ao cabo, todas estas plantas não gostam muito de sol. Sol direto não é a vida delas.
porque vivem normalmente debaixo da copa das árvores. O que é que era mais desafiante agora? Desde que fizemos a estufa, o verão tivemos aqui temperaturas máximas na ordem dos 38 graus, o que é bastante, mas temos aqui um sistema que nos alivia bastante, porque o problema das temperaturas será sempre a falta de umidade. E neste caso temos aqui, peço desculpa, temos aqui um sistema que eu vou ligar agora. Ele está automatizado temos aqui, portanto, um sistema de controle de 4 vias que rega quer os canteiros da estufa, porque a estufa depois eu já mostro, também tem canteiros, quer a parte aérea, e a parte aérea aqui é muito importante porque é o que nos vai garantir, independentemente do tipo de temperatura que temos, a umidade sempre alta. E portanto, se a gente no verão tem 30 graus, mas temos a umidade a 60, 70, quer dizer, há plantas que sentem-se nas 7 quintas. O sistema é simples, portanto temos, ao fim e ao cabo, um sistema de mobilizadores, e se calhar vai ser melhorado. Portanto, é um sistema que vai ali da torneira por aí acima e vem por aqui, ok? Isto faz uma poalha. Estes não serão talvez os melhores. Isto até são do Leroy, são de plástico. O problema destes é que fazem algum gotejamento e o pó não será tão fino. No entanto, são bastante mais baratos e temos tido sucesso com eles. Portanto, isto garante que a umidade aqui na parede é alta. Nunca pode faltar umidade aqui porque as plantas não têm a terra para aguentar, não é? A falta de umidade. O sistema está, portanto, para além da parede, rega-nos aqui também uma parte interior da estufa que tem essencialmente orquídeas, tem vandas e tem bubófilos. Os bubófilos estão montados ou em cortiças ou em madeiras, essencialmente. E já agora rega também aqui fora. Portanto, toda esta parte, ao fim e ao cabo, é fácil de montar. É um sistema em anel e é sempre possível de ser aumentado. Isto ao longo do ano vai mudando o tempo e de quanto em quanto tempo é que isto liga. Agora tenho isto, como dias tem estado assim mais quentes, já pus com alguma intensidade, pouco tempo, é 1 minuto que liga só para manter isto tudo úmido. Como podem ver, todas estas folhas ficam todas assim, portanto os peixes também não se importam. E portanto isto é muito bom para estas plantas, calor e umidade e ventilação, porque a estufa é aberta ali em cima, daquele lado e do outro. Temos uma ventoinha aqui para ajudar um bocado a circulação de ar. E agora no verão vou tirar esta porta. A porta só faz sentido no inverno. Temos também esta magnífica pachira, que é uma árvore lindíssima, que está num vaso pequeno para o tamanho da árvore. Ela é qualquer coisa de lindíssima, é grande e está-se a dar muito bem esta planta aqui. Muito bem. Esta, para quem conhece ou não, isto é uma taca chandelier. Se
quiserem vão ver à net. Isto dá umas flores lindíssimas, que é chamada a flor de morcego. É muito bonito. E aqui, como tinha dito, essencialmente temos vandas, várias vandas, vanda miniatura também. Temos estas maravilhosas, que é as cnichídeas. Bubófilos, que é um tipo de orquídea que vive em ambientes de pouca luz, umidade altíssima e epífitos, não precisam, vivem pendurados em árvores, normalmente, em ramos. Aqui outro bubófilo. As vandas já nos começam a mostrar ali a floração. Portanto, vem a floração de vandas. Aqui para o vídeo não ficar muito grande. Aqui embaixo temos um canteiro de terra praticamente só com exóticas e filodendros, e temos esta alocácia, que é uma coisa muito bonita. Ela não se importava de estar na parede, mas esta foi posta aqui. Isto também é outro tipo de vanda. Temos aqui uma vanda que já começa a mostrar a cor da flor. Esta por acaso não sabíamos de cor era, porque comprámos sem ter flor. E pronto, isto é um projeto que não tem fim. Esta parte da parede foi de certa forma um erro nosso de cálculo do tamanho do felcro. No entanto, temos uma ideia de fazer aqui uma coisa que se calhar vai ficar muito gira, que é uma ideia que estamos a tirar dos terrários. Não sei se alguns de vocês já viram terrários que são feitos em aquários e em armários de vidro do IKEA, em que é feita uma projeção de espuma e depois moldada toda com musgo, e dá para cravar troncos e fazer montagens de plantas, orquídeas essencialmente. Ainda não sabemos bem o que é que vamos fazer aqui, porque a gente infelizmente temos que trabalhar e portanto só temos pouco tempo disponível para tudo o que queríamos fazer. Temos aqui uma taça de carnívoras que estão maravilhosas. Portanto, isto também requer umidade alta. Estas, este ano, esperemos nós, pela forma como elas estão, que nos venham a dar flor. A flor é lindíssima. Estão muito altas, estão bonitas, estão muito saudáveis. Também apanham aqui sempre com um bocado deste pozinho de água, e é o que lhes mantém aqui tão saudáveis. Aqui temos uma parte de Phalaenopsis, de orquídeas, que estão relativamente bem. Será a orquídea para mim mais difícil de cuidar, porque realmente são muito sensíveis a doenças, e parece que os senhores caracóis também, e lagartas, toda a gente gosta de comer isto. Mas pronto, eles têm dado flor. Está aqui uma mini marque, que é uma Phalaenopsis, não sei se conseguem ver. Já está a acabar a floração. Aqui está o mas de flor. Enfim, elas vão dando flor, mas não estão com um aspecto assim muito bonito. Aqui veio da Madeira. Estas plantas vieram da Madeira. Isto são helicórnias. É umas plantas que vale a pena verem na net, para quem nunca viu a flor de uma helicórnia. É uma coisa lindíssima. Isto é muito tropical, e eu acho que, pronto, como podem ver, estão aqui a sobreviver. Não estarão no seu melhor ambiente. Eu não sei se alguma vez vamos ter aqui flor de helicórnia aqui. Vamos ver. Esta zona toda aqui ainda está por fazer. Aqui temos uma parede em que pusemos aqui uma Stephanotis
uma floribunda. Isto é o jasmim de Madagascar. É muito bonita esta flor e cheira muito bem. E esta trepadeira que está a começar ali a dar uma flor. Ano passado deu muita flor. Este ano não está tão bonita. Isto é da família. Diamantino. Isto devia dizer. Agora falta-me o nome também. Pronto, mas isto aqui tivemos que pôr aqui um bocado de sombra e aqui ainda não sabemos o que é que vamos pôr. A ideia também seria fazer um sítio que não fosse só um depósito de plantas, portanto que desse para estar também. A gente de volta e meia bebemos café aqui quase todos os dias, dá para pôr aqui, já jantámos